Abra sua Bíblia comigo, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versos de 1 a 15. Segundo Coríntios 8, de 1 a 15. O apóstolo Paulo escreve: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, para vos provar, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu, não teve demais, e o que pouco, não teve falta. Ainda vamos ler capítulo 9, a partir do verso 6, até o verso 15. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom
inefável. Amém? Irmãos, hoje eu quero tratar com vocês sobre a generosidade da contribuição cristã. Hoje pela manhã nós falamos dos dízimos e hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a contribuição cristã, a generosidade da contribuição cristã. Quero colocar primeiro o contexto. Por que Paulo está escrevendo esse texto? Está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, que o profeta Ágabo profetizou que uma grande fome viria em todo o mundo. E de fato isso aconteceu, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 2, no período do imperador Cláudio. Foi uma grande seca, produzindo uma grande fome em todo o vasto império romano. O resultado disso é que os judeus que moravam em Roma foram expulsos de Roma. E esses judeus precisaram retornar para a Judéia, Jerusalém e toda a Judéia, pobres, sem casa, sem terras, sem trabalho, numa situação quase que de calamidade. Quando Paulo foi enviado pelos colunas da igreja de Jerusalém, isso está em Gálatas 2:10, ele assumiu um compromisso com aqueles apóstolos, que ele iria para os gentios, mas não se esqueceria dos pobres, ensinando-nos assim, que na agenda da igreja de Deus, evangelização e missões, e ação social e cuidado dos pobres, caminham de mãos dadas. Paulo está aqui cumprindo este compromisso assumido, e em virtude da pobreza desses irmãos da Judéia, crentes que retornam para a Judéia empobrecidos, ele faz uma grande campanha de coleta, de uma oferta especial, para ser enviada a esses pobres da Judéia. Preste também atenção, que o assunto de hoje, desse texto, não é dízimo. Não é dízimo. É por isso que ele diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Dízimo não é contribuir segundo tiver proposto no coração. Dízimo é uma orientação ou uma ordenança dada por Deus, com muita clareza. Aqui é diferente. Estou falando hoje daquilo que é fruto da generosidade do coração de um crente em contribuir para suprir a necessidade de alguém que está passando uma específica necessidade. Então Paulo está orientando as igrejas gentílicas da Macedônia, por exemplo, Filipos, Tessalônica, como as igrejas da Caia, como a igreja de Corinto, em como estas igrejas devem contribuir para aquela causa específica, os pobres da Judéia. E com isso Paulo está trazendo para nós alguns princípios fundamentais da generosidade na contribuição cristã. Então, eu quero primeiro dizer para você que generosidade é um assunto fundamental na fé cristã. Um crente é alguém que tem um coração generoso. Não dá para você entender um cristão convertido que não seja generoso. Por outro lado, você e eu temos um coração com certas dificuldades para lidar com generosidade. Então eu vou ilustrar isso antes de entrar propriamente nos pontos de exposição desse texto. O que é generosidade? Como eu aprendo sobre generosidade? Como é que eu me torno uma pessoa generosa? Eu li um livro há 2 anos que marcou minha vida sobre isso. Nesse livro, que ainda não está vertido para o português, nós chegamos a discutir esse livro numa reunião que tivemos do nosso ministério lá nos Estados Unidos. O autor diz o seguinte: você quer ser generoso? Você quer aprender a generosidade? Faça o seguinte: passe num supermercado e compre um jarro de vidro transparente. Se você é uma pessoa assim bem requintada, pode ser cristal, não tem problema, desde que seja transparente.
E agora você vai botar esse vaso na sua sala, num lugar bem visível por onde você passa todo dia. Um detalhe: você vai botar nesse jarro não flores, mas terra, só terra. Quando você passar por esse vaso todo dia, o propósito é você aprender duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó. Segundo, para onde você vai? Você vai voltar para o pó. Então, sabe o que é a sua vida? Apenas um traço entre pó e pó. Já dá para baixar um pouco a bola, não? Bom, outra coisa que você precisa lembrar, olhar para esse vaso de terra. Do pó que você veio, quanto você trouxe? Nada. Para o pó que você vai, quanto você vai levar? Também nada. Nu saí do ventre da minha mãe, disse Jó, eu voltarei. Não tem caminhão de mudança em enterro, nem gaveta em caixão. É muito curioso que o primeiro homem bilionário do mundo, o primeiro homem no mundo que juntou $1 bilhão foi John Rockefeller. E no dia que John Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério. E com muito jeitinho conseguiu encostar no contador de John Rockefeller para fazer uma pergunta. E conseguiu. E aí ele chegou assim bem disfarçadamente e perguntou assim: e aí? Quanto é que o Dr. John Rockefeller deixou? O contador foi muito claro. Ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Agora preste atenção. Se eu não trouxe nada, se eu não vou levar nada, eu não tenho nada. Eu sou apenas o administrador do dono. Ora, o dono é generoso. Logo, o que se requer do mordomo do dono é que ele seja encontrado fiel. E a única maneira de eu ser fiel com o que é do dono, que é generoso, é sendo generoso com o que é do dono. A maior dificuldade sua e minha para a generosidade é a síndrome de dono. Se eu tenho a síndrome de dono, é meu. Ora, se é meu, é para o meu deleite. Mas no dia que eu entender que eu não sou dono, eu sou mordomo do dono, e o dono é generoso, eu não vou ter tanta dificuldade de administrar fielmente, com generosidade, o que é do dono. Então, com esta ilustração já na sua mente, vamos entrar na exposição do texto, para entender alguns princípios da generosidade da contribuição cristã. Primeiro princípio, veja comigo no capítulo 8, versículo 1. A contribuição cristã é uma graça de Deus concedida a nós. Olha o que está escrito: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus conhecida às igrejas da Macedônia. Vamos só pensar comigo uma coisa: qual é a definição que nós temos de graça? Todo crente que já passou por uma escola bíblica dominical sabe definição de graça. Graça é um dom imerecido. Via de regra, a gente tem a seguinte ideia: quando eu faço uma oferta a alguém, eu estou oferecendo algo a esse alguém. Paulo está desconstruindo essa ideia e dizendo o seguinte: contribuição cristã não é algo que você faz para alguém, é uma dádiva que você não merece, que Deus está lhe dando. É graça. Deus está dando a você um dom que você não merece, de com os recursos dele que estão nas suas mãos, você socorrer alguém.
Então, o privilegiado maior não é quem está recebendo o que você está dando. O privilégio maior é de você ser mordomo do dono e, sendo fiel ao dono, ofertando a alguém com generosidade. Se você notar nesse texto, durante 6 vezes Paulo fala da contribuição cristã como uma graça. É uma graça de Deus. É uma dádiva de Deus a você, e não um presente que você dá prioritariamente. No dia que você entende que contribuição cristã é uma graça de Deus, isso então resolve tudo no seu coração. Segundo princípio, a contribuição cristã, ela é sacrificial. Veja comigo o versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestar abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Veja o contraste aí sobrenatural. Preste atenção. Muita prova de tribulação e abundância de alegria. Aqueles irmãos da Macedônia eram pobres, e eles estavam passando por um momento de perseguição. Apesar de serem pobres e estarem passando por lutas, eles demonstraram uma grande alegria, uma abundância de alegria em participar desta oferta levantada para os pobres da Judéia. Então preste atenção, não, eu não vou ofertar porque sou pobre, eu estou precisando de ajuda. Alguém já disse que ninguém é tão pobre que não possa dar, e ninguém é tão rico que não possa receber. Mas olha o outro contraste deles aí, no versículo 2: e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Eles não eram pobres não, eles eram profundamente pobres. E o que eles fizeram? Demonstraram grande riqueza da sua generosidade. Não era a quantidade de dinheiro que eles tinham, mas quão grande era o coração deles em ofertar. Oh, meus irmãos, entendam isso, Deus não olha a contribuição pelo volume do dinheiro arrecadado, mas pela generosidade do coração que oferta. Tem gente que oferta R$10, e isso para Deus é uma generosa oferta. Tem gente que oferta R$1.000, e Deus está dizendo, isso é uma mísera oferta. A oferta bíblica é sacrificial. Eu vou ilustrar isso. Um dia o pastor Ivan me pediu para eu contar essa história, mas eu acho que tinha muita gente aqui que não estava no dia, então eu vou contar essa história de novo aqui. Eu fui pregar o ano passado, num congresso missionário em João Pessoa, na Paraíba. E o pastor Sérgio me contou esse fato, que eu já conhecia de ouvir falar, mas não tinha noção do fato. Isso aconteceu em 2002, na cidade de Itaporanga, Paraíba, na igreja batista missionária daquela cidade. O pastor da igreja batista tinha um programa de rádio, muito popular na cidade, alcançava 40.000 pessoas na região, e a igreja passando um momento muito difícil financeiramente. Aí a igreja não conseguiu pagar 3 meses, os últimos 3 meses a igreja estava inadimplente com o programa de rádio. Aí receberam um ultimato, ou pagam, ou o programa sai do ar. O pastor, muito aflito, chega no domingo à noite na igreja, faz um desafio para a igreja: meus irmãos, nós precisamos levantar uma oferta sacrificial, porque ou nós arranjamos o dinheiro para pagar a rádio, ou o nosso programa sai do ar, e tem tanta gente sendo abençoada por esse programa. Lá no culto estava o senhor Tota e a dona Lourdes, eles eram meeiros. Eu não sei se o pessoal que vive só na cidade sabe o que é meeiro. Meeiro é aquele camarada que trabalha na roça, na propriedade de outra pessoa, e ele lavra a terra, ele planta, ele cultiva. Na hora que ele colhe, a metade do que ele colhe vai para o dono da terra, ele só fica com a metade. Então o senhor Tota era meieiro com a dona Lourdes, e eles estavam no culto, e eles moravam a 6 quilômetros da igreja, na roça, iam a pé.
a pé. Então, quando estão voltando da igreja à noite, o senhor Tota e dona Lourdes conversando, e a Lourdes falou: ô Tota, nós temos que ajudar, temos que fazer alguma coisa. Não viu o apelo do pastor? O Tota disse: mas Lourdes, nós não temos nada, como é que não vamos ajudar? Não, Tota, mas nós temos que fazer alguma coisa. Falei: mulher, mas não tem dinheiro lá em casa. Aí a dona Lourdes disse o seguinte: ô Tota, vamos fazer o seguinte, nós vamos dar o melhor que nós temos. Como assim, Lourdes? O melhor. Lá em casa tem muitas galinhas, mas tem um galo só, e o galo é o melhor que nós temos, vamos dar o galo, pronto. Segunda-feira de manhã, a Lourdes bota o galo debaixo do braço, 6 quilômetros para a cidade, bate na porta da casa do pastor, falou: pastor, eu vim trazer minha oferta sacrificial para o programa, não saí do ar, trouxe o galo. O pastor agradeceu com um sorriso amarelo, fechou a porta e disse: meu Deus, o que eu vou fazer com esse galo? Aí ele pensou: vamos fazer uma rifa. Bom, rifa não pega bem para crente, então rifa não vai dar certo. Depois ele falou: se eu vender isso não vai dar nada. Aí ele pensou o seguinte: vou botar esse negócio na internet. Uma mulher deu o melhor que ela tinha, um galo, botaram na internet. Esse negócio caiu no e-mail do pastor Jeremias Pereira da Silva, pastor da 8ª igreja, num dia de domingo de manhã. Ele está indo para a igreja, viu a notícia, chegou na igreja e falou: meus irmãos, lá em Itaporanga tem uma igreja que tem um programa de rádio, que está indo a parar o programa, porque está faltando 3 meses para pagar. Era pouco dinheiro. Sabe o que fez? Fizeram uma oferta no culto, levantaram o valor correspondente a 1 ano de programa. Ligou para os pastores: fica tranquilo, o programa está no ar, durante 1 ano o programa está pago. Foi uma alegria tão grande, uma alegria tão grande. Aí o pastor Jeremias vai para o Canadá, pregar na igreja do pastor Seni Tavares, conta essa história da mulher do galo. Aí o irmão se levantou e disse: eu quero saber como é que está a dona Lourdes. Ela precisa de alguma coisa? O sonho da Lourdes é ter uma geladeira, ter um fogão a gás, porque tem energia, mas não tem geladeira para tomar água gelada, para fazer um chup-chup, para vender, para ganhar uns trocos. Então vamos mandar uma geladeira e um fogão novo para ela. Mandaram a oferta: compra a geladeira, compra o fogão, tudo resolvido. E outra igreja, sabendo dessa história, perguntou o seguinte: bom, mas dona Lourdes é meieira, como é que é essa terra? Quantos alqueires tem? Quanto custa? Levantou um monte de gente rica da igreja: vão comprar a terra vai ser da dona Lourdes, ela vai deixar de ser meieira. Comprar a terra para dona Lourdes. Aí outra igreja ficou sabendo disso, não quer saber como é que é essa terra. Vamos mandar um engenheiro agrônomo para lá, vamos mandar alguém para lá para cavar poços, para trabalhar a terra, para que essa terra produza mais. Aí outra igreja escuta a história da dona Lourdes, a mulher do galo, lá em Nova York. Como é que é essa casa? Bom, ela mora, a casa agora, a terra é dela, a terra está cultivada, está produzindo, mas ela mora numa casa de chão batido. Vão botar isso abaixo, vão fazer uma casa linda, grande, bonita para ela, e mobiliar toda a casa dela. Daqui a pouco um repórter da New York Times escuta essa notícia lá nos Estados Unidos, pega um avião em Nova York, desce em João Pessoa, pega um carro e vai a Itaporanga, para fazer uma entrevista com a dona Lourdes, e essa notícia percorre o mundo inteiro, porque ela deu o melhor que ela tinha, de forma sacrificial, sem esperar nada em troca, apenas pela generosidade do seu coração. A oferta cristã é sacrificial. Terceiro lugar, terceiro princípio: a contribuição cristã é transcendente em sua oferta. Olha comigo os versículos 3 a 5. Olha comigo o verso 3. Porque eles, testemunhou eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, a disposição voluntária de dar além do esperado, além das suas posses. Eles não foram colocados na parede, com a espada na barriga, você tem que dar, constrangimento,
jogo psicológico para tirar dinheiro das pessoas, não, eles se mostraram voluntários e deram além das suas posses. Mais ainda, a disposição de dar, mesmo quando não é solicitado, versículo 4, confira aí comigo, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participar da assistência aos santos. Dá a impressão até que Paulo dizia o seguinte: ô irmãos, vocês estão tão pobrezinhos, vocês estão tão vocês estão isentos. Não, eles pedem, Paulo, nós queremos contribuir. Não, Paulo, não deixa a gente fora não. Não, Paulo, por favor, nós queremos entrar nesse negócio aí de ajudar. Por favor, não deixa a gente fora não. Nós queremos participar desta graça, Paulo. Eles se oferecem. Terceiro, a disposição de dar a própria vida e não apenas dinheiro. Olha o versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Irmãos amados, o que esse texto está ensinando é o seguinte: antes de você oferecer algo, você oferece a sua vida. Só assim tem valor. Antes da oferta, vem o ofertante. Se você não oferecer a você mesmo, se a sua oferta é constrangida, é coagida, você dá por pressão, isso não significa nada para Deus. Este é o princípio. Vamos ao quarto princípio. A contribuição cristã é progressiva em sua prática. Versos 6, 7, 10 e 11, vamos lá. Olha comigo o verso 6, um bom começo não é garantia de progresso na contribuição. Versículo 6 diz: o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça em vós. O que estava acontecendo com Corinto? Quando Paulo tratou desse assunto lá, os irmãos começaram a ofertar. Quando Paulo foi embora, eles deram uma esfriada. Você sabe aquela decisão que a pessoa toma na hora da emoção? Na hora de um culto? Não, eu vou ser um dizimista, não, eu vou ser um ofertante. Aí volta a trabalhar, volta às lutas da vida, a coisa começa a pegar, fala, tá bem, vou deixar para lá. E aí o que acontece? Não basta você começar, meu irmão, é preciso ter progresso na contribuição. Segundo, progresso em outras áreas na vida cristã não é garantia de crescimento na generosidade. Olha o versículo 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Ou seja, aqueles irmãos, eles cresciam em outras áreas da vida. Tem crente que conhece muito Bíblia, estuda muito Bíblia. Tem outros crentes que eles têm uma fé robusta. Outros crentes sabem muito, outros crentes têm cuidado das outras áreas, mas são descuidados na área da contribuição. Parece que tem uma jararaca no bolso. Crentão, conhece Bíblia como ninguém. Mas na área da contribuição, são bebês espiritualmente falando. Cresceram em outras áreas da vida, mas não cresceram na área da contribuição cristã. Terceiro, não se assiste os necessitados apenas com boas intenções. Olha comigo o versículo 10. E nisso dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Ô irmãos amados, prestem bem atenção. O que vem primeiro? O querer ou a prática? Preste bem atenção na pergunta. O que vem antes? O desejar ou o fazer? Nós achamos que sempre vem antes o desejar, para depois veio o fazer, não é isso? Eu quero, depois eu faço. Mas tem coisa na vida que não é assim. Quer um exemplo? Ô gente, hoje eu estou tão cansado, não quero ir para a igreja não. Você vem ou não vem para a igreja? Por que você vem para a igreja? Tem dia que você vem por causa do compromisso. Você conhece aquela história da mãe que foi acordar o filho? 8 horas da manhã, o culto começava às 9. Filho, levanta, vamos para a igreja. Mãe, eu estou cansado. Filho, vamos para a igreja. Mãe, hoje não está querendo ir não. Filho, vamos para a igreja.
Ou mas me dê pelo menos um motivo para eu ir para a igreja. Primeiro que você é o pastor da igreja, cara. Ó, tem dia que eu venho para a igreja porque eu sou pastor. Se você for olhar o seu corpo, a sua vontade, meu Deus, está chovendo hoje, esse barulho no telhado está tão gostoso, eu podia ficar na cama mais um bocadinho, não. Tem hora que o querer vem depois da prática. Quantas vezes você veio para a igreja doente? Falei, Deus, eu estou tão ruim hoje. Aí você vai, Deus derrama uma chuvarada de graça na sua vida, você sai renovado, animado. Não basta só querer, querido, é preciso fazer. De boas intenções, diz o ditado, o inferno está cheio. Ninguém supra a necessidade dos aflitos só com boa intenção. Não, um dia eu vou fazer, um dia eu vou dar uma oferta, um dia eu vou ajudar alguém. Esse dia nunca chega. Pratique, irmão. Aí você vai ter alegria. Quarto princípio, a contribuição cristã é progressiva, então, em sua prática. Esse é o quarto. Quinto princípio agora, a contribuição cristã não é resultado de pressão dos homens, mas do exemplo de Cristo. Irmãos, é tão bom entender isso, não? Nós repudiamos aquelas igrejas que ficam fazendo pressão psicológica para cima das pessoas para arrecadar dinheiro. Irmãos, por Deus, não precisa disso não. Eu às vezes vou pregar em determinados lugares, eu fico até constrangido, irmãos. Mas às vezes o cara gasta meia hora na hora da oferta. É uma pressão psicológica tão grande, mas tão grande, que parece que a intenção da cara é tirar o último centavo que a pessoa tem no bolso. Não precisa disso não. Não precisa disso não. Deus não se preocupa com dinheiro, disse hoje de manhã, Ele é dono de todo o dinheiro, do ouro e da prata. Ele quer é o seu coração. O seu coração. Então vamos entender esse princípio aí. Olha comigo o versículo 8. 8:8. Não vos falo na forma de mandamento. Preste atenção que Paulo não está falando de dízimo. Dízimo é mandamento. Ele está falando de uma oferta especial para atender uma necessidade específica, os pobres da Judéia. Então, ele está falando de uma oferta. Então, ele não é mandamento. Mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso, o quê? Do vosso amor. O que ele está dizendo é o seguinte: eu não posso ser generoso na oferta a alguém se eu não estou motivado pelo amor. Ele chegou a dizer na primeira carta o seguinte, que eu posso dar até meus bens todos para os pobres, eu posso até entregar meu corpo para ser queimado, se isso não for por amor não vale nada. Então não é por jogo de interesse, não é por barganha, não é eu vou dar 10 para receber 100, eu vou dar uma oferta de 500 para receber 5.000, não, isso é troca, isso é barganha, isso é negócio com Deus. Deus não é Deus de negócio, Deus não é Deus de barganha. Ele está mostrando para você e para mim que para você ofertar, o que move o seu coração deve ser o amor. O amor. Segundo ponto aqui é que a contribuição é resultado, não só que não é motivado por pressão humana, mas por amor, mas a contribuição é resultado do exemplo de Cristo. Olha o versículo 9 comigo. Vamos ler todos os versículos 9, por favor? 8, 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza os tornasseis ricos. Então, você quer um exemplo de alguém que é generoso? Olha para Jesus. Ele sendo rico, se fez pobre, para que você pobre se torne rico. Ele abriu mão da sua glória, ele se encarnou, ele se humilhou, ele morreu por você, e ele fez tudo isso para que você saísse da miséria, da pobreza espiritual que você e eu vivíamos, para nos tornarmos ricos da graça de Deus. Se queremos um exemplo maiúsculo de generosidade, olhemos para o próprio exemplo de Cristo, que deu tudo, ele deu a si mesmo. Mas vamos agora ao sexto princípio. A contribuição cristã é proporcional na sua expressão, versículos 12 a 15 do texto lido.
Primeiro, você note que a contribuição é um privilégio, não um peso, versos 12 e 13. Olha aí comigo. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Ou seja, Deus nunca vai requerer de você algo que você não possa fazer. É por isso que Jesus estava no gasofilácio, olhando as pessoas trazendo as ofertas. Alguém trouxe muito dinheiro, outros trouxeram pouco dinheiro, e uma mulher trouxe pouquíssimo dinheiro, uma viúva. E Jesus olhou e disse: está vendo aí? Essa que deu mais que todo mundo. Os outros deram da sobra, essa deu tudo o que tinha. Em outras palavras, meus irmãos, contribuição cristã, ela é proporcional. Proporcional. Eu estive agora em Angola, disse hoje de manhã, uma coisa que me deixou muito triste. País pobre, algumas igrejas, chamadas igrejas aqui do Brasil, foram para lá para explorar o povo. Explorar o povo. Já estão machucados, já estão empobrecidos, já estão machucados pela vida, foram para lá para tirar o pouco que eles têm. É triste isso, é muito triste isso. Mas notem comigo, que a contribuição promove igualdade e não desequilíbrio. Olha os versos 14 e 15, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim a igualdade, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, o que pouco não teve falta. Pense um pouquinho, irmãos, nós aqui, louvado seja Deus, eu acho que eu estou me dirigindo a uma igreja, que pela graça de Deus, tem muita coisa boa em casa. Abra o seu guarda-roupa, se não todos nós aqui, a maioria de nós tem mais roupa do que precisa, tem não? Fala a verdade. Tem mais sapato do que precisa, tem não? De repente, o que está sobrando lá na sua casa, está faltando na casa de alguém. De repente, aquilo que você acha que está incomodando demais, é exatamente o que outra pessoa está precisando. E sabe o que acontece com a gente? A gente faz mais um armário, para comprar mais. Acumular mais. Irmãos amados, o que Paulo está ensinando é que eu não posso reter só para mim, quando tem alguém do meu lado precisando de socorro, e eu devo dar da abundância que eu tenho para suprir a necessidade dele, para que amanhã, quando eu tiver necessidade, ele na abundância dele supra a minha, e haja o quê? Igualdade. Este é o princípio de Deus. Sétimo princípio: a contribuição cristã abençoa a você mesmo. Agora vamos para o capítulo 9, versos 6 a 11. Primeiro princípio aí, que a contribuição abençoa você mesmo, é o princípio da proporção, no versículo 6. Olha aí, você leu o 6 comigo? Vamos juntos? E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. É claro que Paulo está usando uma linguagem da agricultura para ilustrar o princípio da contribuição. Você não pode semear pouco e colher muito, pode? Na agricultura? Não, impossível. Isso é uma lei absoluta. E Paulo diz, na vida cristã é a mesma coisa. Se você é alguém generoso e semeia muito, Deus está dizendo que você vai colher muito, porque há princípios sobre isso. A alma generosa prosperará, mas quem retém mais do que é justo, isso é pura perda. Paulo diz em Efésios 6:8, que se você fizer o bem, esse bem que você faz retorna para a sua própria vida. Irmãos, quem está dizendo isso não é homem, é Deus.
É uma questão do fluxo e do refluxo, é a questão da semeadura e da colheita, é proporcional. O quanto você semeia, o quanto Deus retorna para você. Há muitos crentes, irmãos, de vida financeira amarrada, porque são usura, porque são mão de vaca, porque são pão duro mesmo. Gente que não é capaz de abrir a mão. Gente que não é capaz de socorrer o aflito, gente que é incapaz de atender a necessidade de outra pessoa. Agora tem um outro princípio aí. Então esse é o primeiro princípio, o princípio da proporção. Vamos ver o segundo princípio, o princípio da motivação. Olha o versículo 7, 9 e 7. Você leu o 9 e 7 comigo? Vamos juntos? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então vamos só explicar de novo que Paulo não está tratando de dízimo. Dízimo não é cada um contribua segundo tiver proposto no coração. O que significa a palavra dízimo? 10%, não é 9,5%, não é 5%. Eu disse hoje de manhã, que eu há poucos dias passando por uma cidade no Brasil, e eu vi uma placa, uma faixa na porta da igreja: estamos dando desconto no dízimo. Tem desconto em tudo no mercado, aí por que não no dízimo? Que bobagem, que tolice. Dízimo é dízimo, né? O homem não tem autoridade para mudar o que Deus falou. Agora, aqui Paulo não está tratando de dízimo, aqui Paulo está tratando de uma oferta especial que ele está levantando para atender uma necessidade específica, os pobres da Judéia. Aí não tem valor estipulado. Aí Paulo, não, você tem que dar 10, não. Aí cada um contribua segundo tiver proposto no coração, é a questão motivacional. E Paulo prossegue e diz assim: porque Deus ama o quê? A quem dá com alegria. Note uma coisa: Deus não ama o que é dado, Deus ama a quem dá. Porque tem muito lugar por aí que ama é o que é dado. O culto é abençoado, se arrecadou muito dinheiro. Não, Deus não ama o que é dado, Deus ama a quem dá com alegria. Então preste atenção nisso. Quando você for ofertar por uma causa, não dá com tristeza não, Deus não interessa nisso não, é com alegria, com exultação. É por isso que Jesus Cristo disse: mais bem-aventurado é dar que receber. Terceiro princípio, o princípio da distribuição, versículos 8 e 9, 9, 8 e 9, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Notem uma coisa, irmãos, é Deus quem dá, a fim de que você tenha sempre, em tudo, ampla suficiência, para que você seja abundante em toda boa obra. Está entendendo o princípio? Quem dá para nós o que nós temos, irmãos? Deus. Ah, pastor, mas fui eu que trabalhei. Mas quem te deu vida? Quem te deu inteligência? Quem te deu sabedoria? Quem te deu saúde? Quem abriu as portas para você? É Deus quem fortalece as nossas mãos, diz a Bíblia, para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm de ti, disse Davi. Então Deus dá para você, para que você tenha em abundância, para que você possa ser dinâmico e ativo nesta graça. Que graça? A graça da contribuição cristã. Então Deus dá não para você reter, Deus dá para você distribuir. A semente que cresce, que multiplica, não é a semente que você come, é a semente que você semeia. Vamos então agora ao princípio da provisão, versículos 10 e 11, olha aí comigo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Então preste atenção no princípio, é o mesmo do anterior. O Deus que dá
Pão é o Deus que dá semente ao que semeia. Para quem que Deus dá semente? Para quem guarda a semente? Não, para aquele que semeia. Deus dá semente para quem semeia. Sabe o que está querendo dizer isso? Sabe quais são as pessoas prósperas? São aquelas que têm a mão aberta para semear. Veja mais: pão para alimento e também suprirá, e preste atenção na palavra, e aumentará a vossa sementeira. Irmãos, Deus não falha. Não é negócio com Deus, não é barganha com Deus, não. Mas se você aprender o princípio da generosidade, sabe o que Deus vai fazer? Eu vou multiplicar a sementeira desse indivíduo. Ele aprendeu o princípio. Então eu vou multiplicar a sementeira dele, para ele semear com mais abundância ainda. E quanto mais ele semear, mais ele vai colher. E você vai ter grande alegria em Deus, por participar desse projeto que Deus chama de graça, a graça da contribuição. Muito bem, amados, vamos olhar um outro princípio aqui, que a contribuição não só abençoa você, mas o segundo ponto é que a contribuição abençoa a outras pessoas. Olha o versículo 12 comigo. Você pode ler o 12 comigo? Vamos lá, 9 e 12? Vamos juntos? Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Quando você oferta, irmão, alguém é abençoado. É uma cesta básica que alguém recebe, é uma roupa que alguém recebe, é uma criança que é atendida numa creche, é uma família que é atendida num hospital, é alguém que está suprida a sua necessidade, ou é alguém que está lá num campo missionário e não tem um lugar para se abrigar, e você vai lá e constrói um salão, constrói um templo, e essa pessoa agora pode ter seus filhos abrigados. É quando você distribui e você, com essa oferta, você está abençoando os santos. Qual o resultado disso? Essas pessoas começam a dar graças a Deus. Deus, louvado seja Deus, porque a igreja de Pinheiros me abençoou. Deus, louvado seja Deus, porque nós não tínhamos um templo aqui, agora essa igreja veio aqui, plantou um templo aqui. Deus, louvado seja o teu nome, porque minha filha estava lá desalentada, tem uma creche que atende, tem comida, tem ensino, tem roupa, tem instrução. Senhor, louvado seja o teu nome, porque aquela igreja está longe de nós, mas olha para nós com generosidade e amor. E Deus está dizendo o seguinte: esse pessoal está semeando, eu vou multiplicar a sementeira deles, e eles vão continuar semeando, e enquanto eles semeiam, eles estão abençoando gente, e essas pessoas estão dando graças a Deus pela sua vida. Que princípio glorioso! Mas tem mais. A contribuição cristã abençoa você, abençoa os outros, mas a contribuição cristã glorifica a Deus. Olha o versículo 13, toda a igreja comigo, o versículo 13, vamos lá? Visto como prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Sabe o que acontece? Quando aquele irmãozinho recebe uma oferta sua, seja no Brasil, seja fora do Brasil, quando um missionário recebe uma oferta dessa igreja lá no campo missionário, ou quando uma família é assistida na sua necessidade, seja em São Paulo ou fora dele, essa família diz: glória a Deus, porque alguém atendeu a nossa necessidade. Sabe como é que Jesus dá pão ao faminto, irmãos? É através dos seus braços. Sabe como é que Jesus visita o enfermo? É quando você vai a Ele. É assim. Foi que Jesus que disse: eu estive com fome e me deste comer, eu estive com sede e me deste beber, eu estive preso e foste me ver, estive doente e me visitaste, estava nu e me vestiste. Quando, Senhor? Quando você fez um desses pequeninos, você fez para mim. E as pessoas vão glorificar a Deus pela sua generosidade. E eu termino aqui com o último princípio, 10º princípio. A contribuição cristã produz camaradagem, comunhão espiritual entre os irmãos. Vamos todos ler o versículo 14, vamos lá? Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Você já parou para pensar nisso? Você está dando uma oferta, essa oferta chega lá na ponta, uma pessoa necessitada, ela recebe aquela oferta na hora da aflição. E quantas histórias lindas, irmãos, de gente que acorda de manhã sem um pão na mesa,
e ora a Deus: ô Senhor, manda alguém. Quando ela abre a porta, a sua oferta chegou. Sabe o que ela faz? Ela cai de joelhos e diz: Deus, muito obrigado por aquela pessoa que foi tão generosa e me supriu a necessidade. Isso gera comunhão, isso gera intercessão, isso gera camaradagem espiritual. E eu concluo com o último versículo. Você pode ler o versículo 15 comigo? Vamos lá? Graças a Deus pelo seu dom inefável. Sabe o que está dizendo? Você é generoso? Você tem a mão aberta? Você tem o bolso aberto? Você tem a casa aberta? Você tem a disposição de abençoar alguém? Pode ter certeza de uma coisa: você nunca vai conseguir superar o próprio Deus na generosidade. Sabe por quê? Porque o dom inefável de Deus é o seu Filho. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é o maior doador, Ele é o mais generoso, e quando eu olho para a oferta que Deus deu para mim, eu não posso encolher as minhas mãos e ser generoso aos que estão à minha volta. Que Deus nos ajude a sermos generosos, que Deus nos abençoe nesta noite. Amém.